Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Know-How-Cast com um grande convidado que eu já tive o prazer de conhecê-lo alguns anos atrás e hoje tenho a oportunidade de entrevistá-lo. E o nosso bate-papo, ele vai passar por política, economia, empreendedorismo, geopolítica e traduzir isso de uma maneira que você que está acompanhando o podcast consiga entender como isso vai impactar na sua vida como empreendedor. Luiz, obrigado. Obrigado, mais Felipe. Mais uma vez aí, obrigado bom revê-lo estar com você aqui de novo. Depois de alguns anos. Para quem não conhece o Luiz Felipe, ele é deputado federal, eleito pelo PL, economista, ativista político, empreendedor também, compartilhou comigo algumas iniciativas que ele já desenvolveu e executivo também, e retornou para o Brasil para o quê? Se candidatar a deputado federal e defender as suas ideias, uma delas a questão da liberdade econômica, entre outras iniciativas. E ele vai estar aqui explicando para a gente um pouquinho de cada coisa disso, para traduzir para vocês que acompanham a gente de como isso vai afetar a nossa vida. Luiz, muito bem-vindo aí. Obrigado. Mais uma vez. E eu queria começar a conversar contigo, que você explicasse de uma maneira bem clara para o pequeno e médio empreendedor de como esta reforma tributária que está sendo trabalhada vai impactar na vida do cara lá da ponta, que empreende, que gera emprego. Às vezes a gente escuta isso no jornal e não tem uma clareza de como que isso vai impactar a minha vida. Eu que sou um gerador de emprego, que tem 50, 100 funcionários. Quando isso ocorrer, né, essa reforma, como que isso pode impactar de maneira positiva e caso não ocorrer, como ela pode impactar de maneira negativa a vida de quem empreende? Olha, ela vai impactar desde o primeiro dia até o último dia e não vai deixar de impactar. Uhum. E não de maneira positiva. Talvez, quem sabe, com os ajustes, mas no início não vai ser positivo. Por quê? A gente vai ter o seguinte. Nós já temos um modelo tributário muito complexo. Perfeito. Muito difícil você conviver com ele. Então você é um pequeno empresário. Uhum. Você está sempre pensando, puxa, para onde vai o dinheiro? Vou fazer uma recompra de produto? Vou fazer um investimento numa nova linha de produto? Ou eu vou botar em caixa e ficar rendendo juros sem risco nenhum? Perfeito. Né? Então, já começa por aí. Fala assim, puxa vida, de um lado eu tenho ali garantido 10, 15% de retorno se eu deixar em caixa. Bota aí no fundo qualquer e está me rendendo, meu caixa está rendendo 10, 15% ao ano. Perfeito. Se eu botar aqui na minha produção ou na expansão da minha linha, qual que vai ser o meu retorno? Vai ser mais do que 10, 15% ao ano? Não sei. Hoje eu já não sei. Com essa reforma tributária, você está dizendo, agora vamos ter um modelo complexo, vamos ter outro modelo complexo, os dois vão conviver, ou seja, vai ter os dois sistemas que o pequeno e médio empresário vai ter que atender até fazer a transição total para o novo. Para ficar um só. Para ficar um só. Ele vai conviver com isso quase uma década. Mês a mês, dia a dia, vai ter que atender o velho sistema e vai ter que atender o novo sistema. Assim, qual é o pequeno e médio empresário que tem os contadores e advogados para decifrarem, primeiro o atual modelo, que está sempre crescente esses custos, custos contábeis e de advogado, está sempre crescendo. E agora temos um novo modelo, que vai exigir nova tecnologia, novas regras, novo sistema de arrecadação. Qual a chance de dar certo esse modelo no primeiro momento? É zero. Vai ter erros ali de implementação, como em qualquer sistema tem erros. Então, você imagina agora o empresário ter que conviver com esses dois modelos e ainda falar assim, aonde que eu vou investir meu dinheiro? Vou botar numa empresa que vai ter que conviver com dois sistemas tributários ou eu boto em caixa e deixo ali rendendo juros? Essa que é a grande pergunta para todo pequeno e médio empresário, todo mundo que quer se lançar em fazer novos negócios no Brasil, que está ali medindo o dinheiro que ele poupou ao longo de sua carreira de executivo ou de trabalhador em outra livre iniciativa, ou até mesmo um funcionário público que está poupando para querer virar um empreendedor, vai falar, puxa vida, vale a pena investir no Brasil? Então, esse é que é o grande impacto, o primeiro impacto. Será que eu invisto? Agora, imagina o cara que já está operando. Esse aí vai ter que conviver com essa realidade dúbia, né? Como é que vai ser esse modelo? Estou tendo retorno sobre investimento? E a resposta é que você não vai saber até o momento final. Nem tem um momento final, porque esse governo, antes dessa reforma tributária, ele já garantiu que vai gastar mais. Ou seja, já está claro isso. Já está claro que ele vai gastar mais e que vai aumentar impostos e arrecadação. Então, você vai falar, então, se esse ano
eu consigo prever até o final do ano, você consegue prever o próximo ano? Não. Então, você não tem visibilidade nenhuma, você está com um curto prazo, que é o que a gente tinha quando a gente estava vivendo em hiperinflação. Lá atrás, era tudo. Ou seja, aqueles planejamentos de 5 anos não existem mais. Não é existe. 6 meses agora a gente tem que trabalhar. Não tem nem como fazer. Como que vai embutir uma taxa de retorno de qualquer investimento, qualquer projeto, além de 12 meses? E olha que 12 meses já é bastante, hein? Além de 12 meses, 24 meses, 36 meses, como é que você vai embutir uma taxa de retorno assim, de 100%, 200%? Quem é que faz negócio assim? É muito difícil. E tem a questão tributária e tem a estabilidade jurídica, né? Que é um outro... Que não está sendo abordada de todo. Muito pelo contrário. Juridicamente, a gente está piorando o nosso Brasil aí. Cada vez mais. Cada vez mais e a passos largos. Mas voltando à questão tributária, esse é o primeiro impacto é essa. Invisto ou não invisto? Né? Monto o negócio ou não? E no ponto operacional, se você já tem um negócio, vai dificultar sim. Quanto de custo vai ter a mais? Não se sabe. Quanto de retorno você vai ter a menos? Não se sabe. Então, você já está aí com os dois cenários para quem está decidindo entrar em ser empreendedor e para quem já é e como é que vai operacionalizar. Além desse cenário, de olhar o seu próprio umbigo empreendedor, sim, tem que olhar agora o mercado. Por quê? A reforma tributária toca os impostos de consumo. E a alíquota no consumo vai aumentar para tudo. Os serviços vão ficar mais caros, as escolas vão ficar mais caras, os hospitais vão ficar mais caros do ponto de vista do serviço privado. Então, o que vai acontecer? Você vai criar um arroxo na classe média consumidora. Ele vai pensar em, vou consumir esse novo produto que lançaram agora ou eu vou pagar o hospital? Ou seja, ele desestimula a economia. Desestimula a economia, exatamente. Todo aquele poder aquisitivo discricionário, ou seja, aquele que está livre para a população fazer suas opções, não vai ter mais vai ter muito reduzido. Então ele vai comprar menos para poder ainda consumir os serviços de maior qualidade que hoje estão na livre iniciativa, né? A educação de qualidade, a saúde de qualidade, a previdência de qualidade, está tudo na livre iniciativa. Então tudo isso vai ficar comprimido, porque agora o sistema tudo que ele consumir de insumo básico, comida, alimentos, etc., tudo isso vai ficar mais caro. Então, puxa vida, você está arrochando a classe média. Então, até do ponto de vista de lançamento de novos produtos, de mapeamento aqui, do ponto de vista empresarial, você vai ficar, será que eu vou contratar mais pessoas? Então, você vai ter um impacto não só no consumo. Mas também no emprego e oportunidades, na geração de emprego. Eu, particularmente, como empresário também, né, quando passou o início de ano, isso foi uma das preocupações que eu tive. Beleza, acelero ou piso no freio? Não só, acho que como todos os grandes empresários. Exatamente. Né? E é difícil porque eu estava tentando explicar o cenário econômico e político para o Tim Draper. Né? O Brasil ele tem as suas particularidades. E as pessoas não entendem. Né? Que o Brasil, apesar de ser um país muito bom para fazer negócio, ele tem algumas amarras que precisam ser vencidas. E a sensação que eu tenho é que a gente caminha 4 anos para frente, faz reformas, de repente essas reformas são revogadas. Aí você anda 4, volta 4. Eu fiquei também sabendo referente há uma possibilidade de uma revogação da reforma trabalhista também, que foi aprovada no governo Temer. Queria que você falasse um pouquinho, que pé que está isso? O plano desse governo é um contrassenso absoluto. Ele é um contrassenso até contra a própria esquerda, do qual ele faz parte. Ele está voltando atrás até temas que foram pacificados com até parcelas da esquerda. Sim. Com relação trabalhista, com relação tributária, com a relação até de como eles têm que olhar a economia. Né? Tem uma esquerda moderna que tem surgido nos últimos 30, 40 anos no mundo, cuja economia eles olham, não é para nacionalizar as coisas, não é para estatizar muitas dessas indústrias, é para você deixar o trabalho mais livre, é para você deixar a economia mais livre, com menos controle de preço, menos controle, intervenções em regulamentações, para deixar a economia fluir livremente, e a gente trabalha nos gastos, vamos gastar com tais planos sociais, ambientalistas ou identitários, ou seja lá qual for. Essa é a nova esquerda. ESG, né? Agora que tá... ESG, exatamente, que você, de certa maneira, você transfere o socialismo para os empresários. Fala assim, olha, vocês apliquem aí as medidas que nós aqui defendemos como parte regulatória
Não que eu seja favorável a isso, sou totalmente contra, mas eu acho que é uma opção. Tá certo? Quer trabalhem assim, com ecologia, com social, com sustentabilidade e com governança, você vai ter um prêmio de ter um apadrinhamento aqui de várias instituições. Não quer trabalhar, você continua trabalhando. Tocando Então, ou as seja, coisas. é uma nuance ali que está deixando a opção do mercado. Mas o jeito que o governo vê, ele vê não somente isso, ele está abraçando essas questões mais progressistas, mas ele está voltando atrás no tempo. Então está indo lá para o século XX, no início do século XX, onde tem que ter mais regras de trabalho para garantir mais coisas para o trabalhador, tem que ter mais intervenção do Estado no controle de preço, tem que ter mais controle do Estado naqueles produtos que são ofertados e como que são ofertados. Então é uma economia totalmente dirigida, estatização de vários setores, então, e sindicalização também dos trabalhadores. Então, isso é uma visão que não existe mais no mundo desenvolvido. Você pega o exemplo do próprio Estados Unidos, né? Teve uma vez que eu assisti um vídeo, eu não lembro quem tinha falado, mas foi algum político que o quê? Estados Unidos, você tem um exemplo. Lá você pega as leis trabalhistas e compara com o mercado americano, uma coisa assim... Com o mercado brasileiro. Com o mercado brasileiro é sem... Não, E aí você vê muita gente que defende o socialismo querendo fugir para os Estados Unidos, que é o capitalismo americano. Aí você fala, cara, que loucura isso, né? É isso aí. É um contrassenso. Uma vez que você entra nesse tipo de regulamentação, a narrativa em prol de leis trabalhistas era forte. E a direita nunca trabalhou nas narrativas contrárias às leis trabalhistas. Para educar. Para educar, exatamente. Para mostrar exatamente como você fica com menos emprego, menos oportunidade e menos ganho real. Essa que é a verdade. Só que para a gente fazer isso, eu tomaria todo o programa, né? Para explicar como é que, liberalizando o mercado, você gera mais opções de empregos, os empregos subindo, você passa a ser uma moeda importante de troca na entrega de serviços. Né? E aí o seu salário aumenta em função da competição pelo seu trabalho. E isso é sustentável, isso é ganho real. Agora, do ponto de vista que nós vemos aqui, a narrativa dominante olha, você só vai ter aumento de trabalho se a gente lutar pelos seus direitos. E você só vai ganhar mais se a gente botar lá o salário mínimo mais alto e criar mais esse outro direito lá no colo do empresário, para o empresário ter que pagar isso aí. Aí ele fala assim, bom, então tá bom, então eu vou ter que pagar tudo isso, então eu vou contratar menos. E vou empreender menos, porque vai ter menos gente querendo abraçar esse risco. Então, o cara que é informado, ele tira o dinheiro do Brasil e põe em outro país. Põe exatamente, num mercado muito mais dinâmico, que tem sido a natureza nos últimos 100 anos, aí, no mínimo, de dinâmica. Os Estados Unidos têm crescido na base exatamente disso. Atrair trabalhadores qualificados do mundo inteiro para usufruir do volume exorbitante de oferta de trabalho que existe nos Estados Unidos. Se hoje eles estão aceitando lá de 2 a 4 milhões de imigrantes, que eu acho que esse que é o número, nessa faixa, por ano, eles têm demanda para 5, 6, 7 em termos de volume de emprego. Então, por isso que você veja, estão em pleno emprego hoje. E eles não têm leis trabalhistas. Veja o nosso... Liberdade que tem a economia. Eles estão com 3,5% de desemprego. Isso, em situação de crise, governo democrata, governo republicano, não importa. A economia trabalhando livre, é isso aí, é quase que pleno emprego a todo momento. Quando você tem uma economia regulamentada, o desemprego é alto. E aí você vê toda a economia regulamentada, em que o trabalho é regulamentado, tem lá o desemprego de 10%, 15%, nessa faixa. Então, igual a Europa está com o desemprego sempre lá em cima. Porque a regulamentação está sempre tentando correr atrás de oportunidades, só que não dá, as oportunidades são muito mais fluídas, os mercados são mais fluidos, a dinâmica contratual tem que ser fluida também. O que você me diz dessa, dando continuidade à pauta da economia, até um questionamento que eu fazia, sobre a questão dessa moeda dos BRICS aí, que eles estão, qual que é a sua visão sobre isso? Olha, aí eu toco num outro aspecto. Por quê? Por um lado, você não pode... Do lado americano, o que tem por trás da moeda americana? Tem o Estado de Direito americano. Perfeito. Tem o Rule of Law americano. Então, isso dá uma credibilidade da moeda muito grande. Agora, com relação ao Rule of Law americano, ele está o que era no passado como referência? Ele é tão forte hoje quanto ele era no passado? Não. Nós estamos vendo exatamente como os Estados Unidos também, o Rule of Law também está começando a deteriorar. Então é natural que você consiga achar outras alternativas de moedas para você compor uma cesta maior.
Aí você vai falar, poxa, o BRICS está mais bem gerenciado. Possível que sim, possível, não sei por quê. Não temos rule of law na China. Né? Nós temos um Estado arbitrário, tirânico, né? Ditatorial. Não temos rule of law na Rússia, que por acaso tem uma moeda forte. Que aí, depois das sanções, aliás, até antes das sanções que ocorreu na Rússia, há mais de 20 anos, a Rússia começou a tomar medidas que de autodependência. Então, ela deixou de depender dos bancos internacionais. Então, o nível de endividamento da Rússia é muito baixo. Acho que é 20% do PIB. Do PIB, enquanto que o Brasil está batendo já 80% do PIB, os Estados Unidos já está ultrapassando 100%, a Europa já está batendo quase 200%, o Japão está batendo 300%. Então, você tem uma dinâmica de falência do rule of law em dar colapsar o sistema, e né? deixar o equilíbrio fiscal, exatamente. O equilíbrio fiscal é a chave. Você gastar aquilo que você arrecada e não mais que isso. Quando você se endividar, o teu nível de endividamento seja não grande o bastante para que você não consiga amortizar, porque agora você veja, juros zero, amortização de dívidas de alguns desses países é quase que impossível. Sim. Né? O volume é tão grande, você não consegue, nem a juros zero você consegue pagar de volta. Então, esse é o risco que está acontecendo nos países do Ocidente. Né? Não é o caso nos BRICS. Né? Você tem a Índia com uma economia crescendo a 8% ou 9% ao ano, extremamente estável do ponto de vista econômico, geopolítico também, macroeconômico. A Rússia, que tem uma moeda muito equilibrada, e você tem a China, que tem aí a moeda maquiada, vamos dizer assim, no melhor dos casos, mas está indo melhor do que as moedas do Ocidente, porque ainda é um país muito produtor. Então tem um lastro em produção que você ainda quer consumir. Você vai querer ainda consumir produtos da China. O mundo inteiro ainda vai consumir. O mundo inteiro, né? Então eles têm como sobreviver. Já os Estados Unidos virou uma base consumidora muito grande. A parte produtora diminuiu muito, né? Ainda é muito grande, mas diminuiu muito comparado com os países emergentes. E eles dependem dos países emergentes em termos de produção. Né? Não só a produção de combustíveis, mas produção de bens acabados, de commodities, eles dependem muito dessa. Então, poxa, se você não tem equilíbrio fiscal, que a conta está chegando agora, tá. E você tem desbalanço, né, de importação versus exportação, onde é que esses pontos cruzam? E é isso que o mercado todo está esperando. Poxa, agora acho que vai chegar o momento de pagar a conta e vão ver que não tem dinheiro. Então a moeda fica balanceada. Então a resposta, desculpa demorar aqui, eu acho que é saudável qualquer país que não esteja vinculado ou com o euro ou com o dólar, como sendo um dos países partícipes, né, da gente expandir a nossa cesta de moedas, porque o risco dos países está muito grande. Todos os países que têm controle das suas moedas, eu não confio em nenhum deles. E você falou um ponto importante, que agora entrando na pauta de criptomoeda, né? Que muitos dos defensores, né, batem em cima dessa tese que o que é o Bitcoin, vamos falar que é a mais conhecida delas, que teoricamente não tem esse problema de emissão de dólares, que gera inflação, porque é uma quantidade X, onde você tem uma fragmentação de cada moeda dessa, né? Como é que você enxerga isso hoje? Né? Olha, eu vejo o Bitcoin como qualquer outra, várias outras criptomoedas foram criadas, eu vejo isso como sendo algo extremamente natural de qualquer mercado que se vê acuado por governos extremamente interventores, que estão ali descambando o valor da sua moeda. Só lembrando aqui, o que é o valor da moeda? O valor da moeda, ele é predicado no fato de que aquilo vai valer ou tem valor de troca. Perfeito. E que tem uma estabilidade para fazer essas trocas ao longo de um período de tempo. Então nós acreditamos no dólar, nós acreditamos no euro, porque eles foram moedas bem gerenciadas, com o rule of law por trás dando uma salvaguarda de caso houver algum entrave comercial, algum entrave de clearing entre bancos, Sim. etc. Muito bem. Não é mais o caso. A gente viu que teve um descambamento, até o próprio Paulo Guedes levantou esse tema, falou que as moedas do Ocidente estão... O risco aumentou, né, em função dessas políticas que eles abraçaram. Então, por que não escolher outros meios de troca? Por que não escolher outras moedas de troca que não sejam essas moedas? Por que eu não posso fazer isso? E eu acho que o Bitcoin vem com essa proposta, assim como as outras moedas, e fazer, poxa, de repente eu crio nichos em que essas moedas aqui têm algum valor, eu acho que eu consigo trocar isso em outros âmbitos,
isso demonstra uma certa estabilidade e para você ter estabilidade, nada melhor do que a moeda estar na mão de todo mundo, de ser uma moeda descentralizada, que ninguém controla. Esse é o melhor padrão, ou seja, crivo de estabilidade. É que ela já é aceita por um número grande de pessoas. Sim. Até para o país, né? El Salvador. O país optou pelo Bitcoin. Eu diria que foi como é que eu diria? Como é que eu faria se eu fosse El Salvador? Eu gostaria de ter a nossa moeda nacional, ter o controle dela, claro, ter o monopólio disso, porque somente a União pode emitir, etc., mas com controle fiscal, né, com equilíbrio fiscal. Né? Então, ou seja, eu gostaria de usar os bitcoins e as outras moedas, todas as outras moedas, até de outras nações, como sendo um balizador do meu bom governo. Perfeito. Se eu estou fazendo um bom governo, se eu estou equilibrado fiscalmente, minha moeda vai crescer em valor, poxa, todo mundo vai gravitar para a minha moeda. Se eu estou fazendo um mau governo e estou descambando com os planos que não adiantam nada, investindo errado, usando o erário público de maneira errada, eu sei que a minha moeda vai valer menos. Aí as moedas dos outros vão valorizar. Então seria excelente de ter esse âmbito livre para que as pessoas no seu país pudessem, a qualquer momento, escolher qual é a moeda de troca. Para fazer contratos, para fazer uma série de coisas aqui internamente. Talvez para o governo, eu me interessaria, pague as contas do governo na minha moeda. Então você faz a troca da tua Bitcoin para o real para pagar as contas que cabe as contas do governo, né? Menos no sentido de controle. E você sai um pouquinho dessa variância. Mas eu veria dessa maneira, que seria uma transição mais, como é que eu diria? Mais factível, com vários países. Né? O El Salvador deu um passo além. Ele foi e falou, nem isso eu vou ter. Então, nem esse controle, eu vou direto para o Bitcoin. E eu acho que, em função das reações que o Bitcoin pode sofrer dos países, né, dos órgãos reguladores também, né? Em cada país, o poder de troca do Bitcoin pode estar afetado no futuro, olhando para frente, né? E isso que eu acho que é um risco muito grande para você jogar a tua nação com uma moeda de troca que você não sabe o que vai acontecer. Não sabe como é que os outros vão regulamentar contrário, sendo que já é um debate muito intenso. Às vezes, quem sabe, se fosse uma grande potência encabeçando um movimento, aí como os Estados Unidos, mudaria, né? Mudaria, aí viraria o novo dólar. O novo dólar. Só que eles querem fazer isso por outro sentido, né? Eles querem lançar o novo dólar exatamente para controlar quem é que está com a moeda e fazendo o que com a moeda deles. Então, é uma maneira de controle. Outra questão aqui, entrando um pouquinho em geopolítica, né, que a gente vai vendo todo esse cenário, também eu tenho notado e tenho escutado muito sobre uma questão de uma eventual guerra entre Estados Unidos e China. Não é mais uma questão de si, né? Uhum. E sim de quando como né, vai acontecer. Como é que você enxerga isso? Se de fato há essa possibilidade, porque eu tenho um livro até do Rei Dalio, não sei se você já chegou a ler, que ele mostra que a cada 200 anos tem a ascensão e queda do império. Teve o britânico, vem os americanos e agora está em queda, né, o americano. O que você pensa disso? Você acha que é possível mesmo uma eventual guerra entre Estados Unidos e China? Olha, eu acho que a guerra não bélica já começou. Econômica, né? A guerra econômica, a guerra política, ela já começou. E a guerra social também. Lembrando que todas essas políticas sociais que acontecem nos Estados Unidos, essas nuances, tem muito efeito são muito em função de efeitos subversivos, politicamente, com inclinações políticas. Rússia e China têm todo o interesse que a sociedade norte-americana se fragilize. O Ocidente, né? Que o Ocidente se fragilize. Então isso não é de hoje. Isso vem já de algumas décadas aí. Então, isso faz parte da guerra híbrida, como eles chamam. Né? Você interfere politicamente na mídia, na cultura, na língua. Então, você tem todo um aspecto de criação de uma realidade alternativa, subversiva do seu próprio país para enfraquecer o inimigo, para que o inimigo... e você se fortalece. Ao passo, enquanto isso, você se fortalece, e quando chega num ponto de uma guerra bélica, você praticamente nem precisa lutar. Porque o teu inimigo já se rendido por você, entendeu? Então, eu acho que a China trabalha muito por aí. Então, ela já está numa guerra política, já está numa guerra social. E agora está numa guerra comercial declarada. Hoje, a China é inimigo dos Estados Unidos, eu diria até mais amplo,
é inimigo também da Europa e todos aqueles associados diretamente a esses dois países, conforme a pauta e o momento. Mas então, se eles já estão em guerra, já. Uma guerra bélica, eles são capazes de ganhar? Não. Não acho que se entrarem em conflito bélico, a China sai ganhando. Eu não vejo isso. Aliás, todos os analistas bélicos que têm muito mais técnicos aqui do que eu podem oferir esse fato. Mas a China está com toda a saída do mar dela tomada, né? Tem a Coreia do Sul, tem o Japão, depois você tem Singapura, Índia, né? Taiwan, embaixo você tem a Austrália. Então, ali é um lugar muito poluído para você ter o escoamento de tropas e tudo pelo mar. E pela terra também é muito mais complicado, né? Você está com países continentais. A China é um país grande, né? A gente acha que não é um país pequeno, é um país de dimensão continental. E logo a seguida tem a Rússia. Então, até chegar no Alasca ali, para querer atravessar para atacar os Estados Unidos. Exatamente. Então, eu tenho um Pacífico de um lado para você chegar. Então, como é que você vai fazer uma guerra com longas distâncias assim e sem bases, né? Lembrando, os Estados Unidos tem, se eu não me engano, mais de 200 bases no mundo inteiro, enquanto que isso é várias vezes mais do que a Rússia ou a China tem conjuntamente. Então, não é assim uma presença mundial, bélica, tão forte quanto a dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, através de seus aliados, consegue facilmente debelar, não facilmente, óbvio, mas consegue debelar qualquer incursão chinesa. Então, acho que eles vão querer evitar isso até o máximo. Mas essa guerra que eu acho que os Estados Unidos estaria mais bem qualificado para ganhar. Ele não está qualificado para ganhar a guerra comercial, não está qualificado para ganhar a guerra política, não está qualificado para ganhar a guerra social. E é isso que eu acho que a gente tem que medir essas forças e essas fraquezas. Então, nesse conflito, nesse cenário de guerra atual, a China tem tudo para avançar, né? Ela ainda tem muito campo político para conquistar, não estou vendo resistência ali. A questão social também, a gente está vendo uma sociedade atrás da outra, sucumbindo a essas vertentes que são fomentadas muito por eles também, mas também por outras escolas até do próprio Ocidente que vem com essa função. Então, agora entrando nessa ideia do Rei Dalio, tem um outro autor anterior a esse, 1918, que é o Oswald Spengler. E o Oswald Spengler já falava disso. Ele já pontuava, o Harry Kissinger é um fã desse autor. Por quê? Ele já falava dessa teoria de ciclos, né, em que você tem que olhar a ascensão e queda de civilizações e nações, Sim. por consequência disso, exatamente como você olha a natureza, né? Tem a primavera, tem o verão, tem o outono, tem o inverno. Então tem todo um ciclo de nascimento. E o que faz uma civilização nascer? O que faz ela morrer? O que faz ela nascer? Exatamente você ter uma confiança muito grande na sua mensagem e no seu propósito e na sua essência. Religião faz parte disso, o seu território faz parte disso, a família e a sociedade, a comunidade do qual você faz parte disso. E o que une isso tudo, a língua, a mesma cultura, faz parte disso. Então a sociedade ela é amarrada por uma série de conceitos que te dão poder individual e também coletivo. E ela é ao mesmo tempo, na primavera da sua civilização, ao mesmo tempo a sociedade rural, assim como a sociedade urbana, trabalham em prol dos mesmos objetivos de defender essa comunidade que está nascendo. Quando você chega no final, no inverno, é o que a gente está vendo agora. A gente está vendo a petrificação na burocracia, nós estamos vendo a tecnocracia dominando, os centros urbanos em contraposição ao rural e o rural em contraposição ao centro urbano. A sociedade se diverge em vários temas sociais não coesos. Polarização. Exatamente. Não tem base comum de acordo com essas diferentes nuances da sociedade. Então você tem uma petrificação de domínio e um caos, uma desorganização social que não confia mais na própria sociedade. Você tem um desmantelamento disso. E alguns sinais acabam aparecendo. Você acaba elegendo líderes dependentes da mídia, distantes que tratam o cidadão como massa e não como cidadão individual, como livre pensador. E que vai contra os valores que a sociedade prega também. Tem esse ponto, né? Exatamente. Então, esses aspectos que o Dalio levanta, você só me falou o título, eu já captei esse outro.
ele previu todo o século XX, praticamente. Então, ele previu a ascensão dos ditadores fascistas, dos ditadores comunistas, a criação de um governo global, da unificação, né, de um governo global petrificado, que vai influenciar em todos os governos, porque os governos vão estar... Ou seja, perderia a soberania, os países... Todos os países perderam a soberania, porque as sociedades fragilizadas, não confiantes na sua própria missão, e um governo ditatorial tirânico, porque ele é o único ponto de estabilidade. Mas ele dita, ele não escuta, ele só dita. Então esse é o modelo que a gente está vendo, que está ascendendo, e você veja que tem muita convergência, tanto do que está sendo proposto pela União Europeia e pelos Estados Unidos, através da ONU ou diretamente, e Rússia e China. Os dois, eles, de diferentes maneiras, diferentes formas, chegam ao autoritarismo. O autoritarismo é a conclusão natural desses dois modelos, desses dois grupos de influência. O lado ocidental tenta influenciar com a Agenda 2030. Abracem a Agenda 2030 e tal, e o ESG, abracem o ESG. Então vocês com o ESG, a Agenda 2030, você influência e regras, você consegue levar o Ocidente ao totalitarismo. A mesma coisa do ponto de vista Rússia e China. São autocracias por excelência, nunca foram democracias. Só que o modelo deles não é através da influência pelas leis. Eles fazem coerção direta. Você quer comprar de mim, então tem que obedecer tal regra, ou eu vou subverter aí o teu modelo político, botando lá o meu... Que eles colocaram ali o embaixador deles, o chinês que estava fazendo franco e aberta subversão contra o governo brasileiro. Quando o governo Bolsonaro estava presidente. Então, assim, é muito mais direto, franco, mais belicoso e coercitivo, mas o resultado é o mesmo. Então, é controle do governo brasileiro, é controle da população brasileira. É interessante isso, porque você vê, com a saída do Trump, né? Você vê que a frente ocidental perdeu muita força, né? E aí você tem um presidente, o Biden, né, que eu acho que ele já está também, não está em condições... Não está em comando de nada. De nada, né? Aí você vê então quem é que está no comando? Essa que é a pergunta perigosa. Aí. Eu vi hoje, foi anteontem, ele saudando a rainha, né, no final do discurso, né? Eu falei, olha, que tristeza, né? Porque os Estados Unidos sempre foi uma referência de país de liderança, né? Os valores pautados em independência, protagonismo, e de repente a gente perde uma liderança mundial por conta de um líder que obviamente não está em condições. E eu vejo também a influência da China na América Latina, que está assim uma coisa... Só crescente, né? E aí eu falo, cara, até que ponto os Estados Unidos vai liderar o mundo, né? Porque... E você lembra que o Soros brigou com a China? Brigou. Por quê? Porque a China deixou de ser o veículo para levar todos esses países à visão globalista que o Soros tinha. Então, em um dado momento, eles estavam unidos no pacto, mas em algum outro momento... Houve uma divergência. Aí você criou esses dois blocos. Mas o resultado continua sendo autoritarismo. E quem é que vai dominar? Sobre qual júdice nós vamos cair? Do bloco ocidental ou do bloco oriental? E eu estou sempre falando, olha, não é para cair em nenhum dos dois. É para sair desses dois blocos. É para ser independente. Esse é o maior custo que nós temos como sociedade de fazer a introspecção, como sistema político, para a gente se blindar das influências, e como sistema econômico de se manter ainda livres e em capacidade de poder trocar com todo mundo. Esse é o caminho mais difícil que tem para uma nação hoje. E toda nação que se preza como sendo uma civilização rica, alternativa, que de fato tem uma missão própria, que pode abrigar todos esses valores que a humanidade vem a defender, toda nação que está na nossa situação tem que se conclamar como sendo uma nação livre, que não faz parte de nenhum desses dois blocos, porque a conclusão é o autoritarismo. Então, essa tem sido aqui a minha missão, eu diria que individual, para pontuar isso, é soberania. A gente tem que redeclarar nossa independência ao mundo, né, e a todas essas forças de influência. É isso que é fundamental. E a gente teve uma influência muito grande do modelo americano, né? Eu estava dando eu tenho lido bastante sobre isso, né? Até o Brasil Paralelo tem trazido bastante conteúdo interessante sobre isso. E a gente teve uma influência muito grande, né, do modelo de democracia americano. Só que uma coisa que não acompanhou parece que foi o grau de consciência, né? Você pega
Primeiro você pega um modelo, vamos usar aqui, eu vou falar de modelo inconsciente, né? O inconsciente coletivo brasileiro e o americano. Americano é o quê? Valores, protagonismo, independência, ganhar dinheiro é bom. No Brasil, se você tem sucesso é um crime. Né? O cara é humilde, o cara não é humilde. E aí eu falo que a gente tem uma longa jornada para conscientizar e educar as pessoas nesse nível para que elas entendam que a gente precisa ter essa independência, né? E eu acho ainda também que vai demorar mais uns 100 anos, mas precisa começar, né? Precisa começar. Nem começou ainda. Nem começou ainda. Que teve agora, a direita acordou faz 5 anos, né? Até então não se tinha direita. Né? Então tem um trabalho muito longo. E eu até também estava lembrando que você tem livros lançados, né? Tem um livro seu que chamou muita atenção pelo título. Porque o Brasil... não vai dar certo. É um país atrasado. É um país atrasado, desculpa. Por que o Brasil é um país atrasado? Queria que você falasse um pouquinho de onde que veio a ideia. A ideia veio de frustração. Eu estava numa situação de empreendedor aqui no Brasil e eu estava vendo a seguinte situação. Literalmente foi isso que me deu o foguinho. A virada de chave. Exato. Falei, vou ter que fazer alguma coisa porque tem coisa errada grave aqui. Eu via o governo brasileiro, que era Dilma Rousseff na época, dizendo que está tudo bem. 2015? 2014. Antes dela se eleger. E ela estava falando, olha, não, vamos crescer 2%. Aí os grandes empresários, vamos crescer, vai estar ótimo. Via vários oligarcas aí aparecendo, dando apoio a Dilma. Ainda mais os da educação que recebiam o FIES, né? Pois é. Cresceram bastante. Tem vários aí, vários setores vieram apoiar. Porque ela estava se candidatando novamente, né? E eu estava vendo, isso era agosto de 2014, eu estava vendo, eu nunca tive tanta inadimplência de pequeno empreendedor, que são pequenos empreendedores, né? Espalharam mais de 2.000 lojas espalhadas em todo o Brasil, para o qual eu distribuía. Eu falei, poxa, como é que eu estou com metade aqui está inadimplente? Aí eles conversavam com vários deles, falavam que o consumidor está inadimplente e que vai perder emprego, tem uma coisa. Então o desemprego estava aumentando e a inadimplência estava aumentando. Então, esses dois índices. Aí você vê do outro lado, você vê o governo dizendo que o PIB vai crescer e os grandes empresários apoiando, dizendo que vai crescer mesmo. Chancelando, né? Chancelando. Falei, tem alguma coisa errada aqui. O discurso não está batendo. Não está batendo. O que é isso que eu estou vivendo? Isso não é livre mercado, isso não é capitalismo, isso... Se bem que depois eu vou fazer uma distinção. Isso não é uma república que se comunica, porque a base que é de pequenas empresas e empregados em pequenas empresas é muito superior do que a base de grandes, que é contratado por grandes empresários. Então, o desemprego existe, está acontecendo mesmo. Eu falei, poxa, como é que isso acontece? Eu tive que estudar um pouco mais o Brasil, aí, corroborado a isso, você vê os escândalos de corrupção que aparecia todo dia. Você ligava deve a TV, ter alguma coisa conectada. Como é que conecta isso tudo? Então o livro é uma análise disso, né? O porquê que a gente estava vendo esse escândalo de corrupção, por que o sistema político age contra a população, por que a economia brasileira não é uma economia livre, é uma economia controlada, é uma economia permitida, e é isso que a gente vê no Brasil. Então, essas dinâmicas de intervenção do Estado, junto a um estatismo, né? Um capitalismo de Estado, ou um neossocialismo, como eu chamo, no fundo é um modelo fascista do Mussolini, do Hitler e da própria Rússia até certo ponto. Mas é o controle de Estado de vários setores da economia e uma permissão de Estado em outras. Então, é tudo pelo Estado. Então, é um modelo fascista. Isso aqui, então, é controle de preço, controle de oferta, controle de demanda, para quem pode vender, por quanto preço, em que condições. Então, isso aqui era a realidade do Mussolini, por isso que deu errado. Né? A economia italiana foi um desastre com Mussolini. E até hoje, né? Está tentando se recuperar. Até engatinhando, aí tem muito controle aí, como a da Alemanha. Só que a Alemanha sofreu tanto na República de Weimar, né? Exatamente com esses controles aí para extrair tudo da economia da livre iniciativa para transferir para programas sociais e programas do governo, que é o modelo brasileiro. Né? Tira tudo da livre iniciativa e joga para os planos cada vez maiores e mais abrangentes do Estado, do governo. Então, esse modelo é falimentar. Você só consegue até certo ponto, pronto, aí tem uma grande renegociação de dívidas, aí tem alguma falência muito grande. O próprio regime militar brasileiro seguiu esse modelo.
Ele que fez os grandes investimentos dos anos 70. De infraestrutura. De infraestrutura, aquela falsa sensação do milagre brasileiro, a conta veio nos anos 80, 10 anos depois. E foi uma hiperinflação muito grande. E eu me lembro meu avô, por acaso, ele trabalhava em banco na época, e ele falava, os militares estão entregando porque sabe que está vindo uma bomba aqui de hiperinflacionária que eles não querem que estoure na mão deles. Né? Então entrega aí abre logo essa democracia logo, deixa esse pessoal assumir para explodir na mão dele. Porque os militares fizeram grandes investimentos nos anos 70, só que obviamente não deram os resultados que eles esperavam para pagar de volta essas dívidas que eles assumiram para fazer o investimento no primeiro lugar. Então essa dinâmica de Estado investindo e Estado fazendo é uma dinâmica errada. É isso que dá os grandes problemas de voo de galinha que o Brasil tem há mais de 100 anos. É o país do futuro, né? É o país do futuro. A economia nunca deslancha porque estão sempre sugando recurso quando ela está indo bem, ou até quando está indo mal, mas está sempre sugando recurso, traz para o Estado faz aqueles grandes investimentos. Enquanto está fazendo os investimentos, está todo mundo feliz, que está gastando para burro, mas não está vendo que se o investimento é bom ou não. E certamente, se for ruim, quem vai pagar a conta vai ser o todo em um tempo futuro. E geralmente está ficando cada vez mais próximo esse tempo. Você vê, a Argentina está nisso desde os anos 50, 1950. Começou com o Perón, né? Com o Perón. E vivem em sequências de quebrada. Eles estão sempre quebrando. E a cada quebrada o argentino fica mais pobre. Né? 50%, se eu não me engano, da população está vivendo na pobreza. Né? É um absurdo. É um país... Foi um dos mais ricos do mundo, né? Foi um dos mais ricos do mundo, foi um dos mais alfabetizados do mundo no século XX. Então, tinha uma indústria muito maior que a do Brasil, tinha uma parte industrial, tudo é maior na Argentina. A Argentina, no começo do século XX, era maior e atraía mais investimento do que o Brasil. Só que o Brasil cresceu e exuplicou exatamente por talvez não ter tido essa intervenção tão forte, assim, ao menos no começo, ao menos a partir desse século. E também de ser um país continental, do jeito que a gente tem, e tem muito mais recursos do que a Argentina. Mas, ao menos, no começo do século, a Argentina tinha mais gente que o Brasil, tinha mais investimento, tinha mais economia, mais indústria. Você me lembrou até que teve uma corrida bélica no início da década de 70 entre Brasil e Argentina, né? Sim. A questão da bomba atômica. E lá sempre os militares da Argentina tinham essa rivalidade com o Brasil, e talvez em função desse passado glorioso que eles tiveram durante um hiato ali. Uhum. E, de fato, a Argentina, se você for ver, falando da Argentina aqui, coisa que eu domino pouco, mas eu domino alguma coisa. Eu sei que a história da Argentina ela começa totalmente descentralizada, muito similar a como os Estados Unidos começou. Com os valores de independência, as províncias, sim. E as províncias independentes uma da outra, não existia poder central. Sim. Então a coisa fluía mais, e como lá o terreno é muito plano, e o Mar del Plata, né, o Rio da Plata, ele praticamente tem muita saída, dá muito escape para que a classe média possa se estabelecer todo ao longo do rio. E aí você estabelece em qualquer ponto ali, em pouco tempo você já tem acesso aos mercados, né, porque você tem os rios que comunicam e tem uma planície que domina, né? Tem todos os pampas ali que você escoa a produção de uma maneira muito mais fácil. Então, era mais fácil você criar uma classe média na Argentina do que você criar uma classe média no Brasil. Tá aí um ponto geopolítico. Vamos voltar agora para a geopolítica brasileira. É um dos pontos que responde muita coisa sobre o Brasil. Porque, em termos topográficos, né, você olha que o centro do Brasil sempre foi elevado. Sim. Né, onde a tua região lá, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Centro-Oeste e tal, que é uma área que você tem tudo para crescer e vai crescer muito mais, porque os insumos de produção, aquilo que precisa para produzir naquela área, baixou o custo. No século XVIII, XIX, XX, os custos de produção de qualquer coisa nessa escoamento região, também, né? Até eu chegar ao insumo de produção lá, depois voltar, não tem infraestrutura de ferrovia, não tem infraestrutura de rodovia, então é caro. Então não veio dali, né? A classe média brasileira não originou lá. Mas agora com os insumos de produção mais baixos, com mais oferta mundial, né? De diferentes maneiras de tratar essa entrada e saída de produtos, você viabilizou uma parte do Brasil que estava inviável. E fora isso tem a rota bioceânica, não sei se você está sabendo agora, que conecta o Pacífico e vem até o Atlântico. Ela sai que para em Campo Grande. Sim, exatamente. Exatamente, eu me lembro. Todo o escoamento dela vai passar por ali. Se isso acontecer, vai ser espetacular para Mato Grosso, né? Para o crescimento central do Brasil. 70% da nossa população está concentrada no litoral.
Se puder, acho que a migração para o Centro-Oeste seria fundamental e monumental também. E rico ao mesmo tempo. Eu vejo o Campo Grande lá, uma cidade riquíssima, né? Tem que ir para lá, hein, Luiz? Não, de novo, você tem que me convidar para Vou te convidar vez, lá para o evento nosso, para dar um panorama geral sobre economia, política. Não, ótimo, ótimo. Então, nesse aspecto, olha, eu tenho muito otimismo que o Brasil ainda é o Brasil. Agora, o que a população, para você ter uma grande nação, você precisa ter uma sociedade muito forte. Então, todo o trabalho tem que estar no reforço da sociedade, da conscientização da sociedade. Desde a base. Né? Desde a base. E o que é uma sociedade forte? Não é uma sociedade dependente. É uma sociedade independente. E isso é força. A independência é fundamental para que a sociedade brasileira consiga driblar e poder não comandar, cobrar os sistemas políticos que foram criados aí por ela até. São sustentados e criados por ela. É isso que é fundamental. Eu acho que você falou num ponto interessante de cobrar. Agora, saber como cobrar, né? Porque hoje eu sinto, você está vendo as coisas que estão acontecendo melhor que a gente, que você está lendo do Congresso, que devido a todo esse histórico aí desde o início do ano, a eleição, as coisas estão muito quentes ainda, né? E aí as pessoas ficam também com medo de cobrar. E também não sabem cobrar. Então vai ter que, a minha visão é um processo de reeducação, né? E de conscientizar as pessoas que elas podem cobrar sim. E eu vi também, estava dando uma olhada na sua biografia, que você defende a questão da liberdade, né? Liberdade de opinião. Sim. Como a gente consegue, como sociedade civil, agora estou falando como empreendedor, como pessoa física, não deixar isso morrer. Porque, obviamente, diante de tudo que vem acontecendo, a gente fica meio receoso. Pô, mas será que eu vou entrar numa dessa, eu vou expor a minha opinião? Será que não vão me censurar? Como que a gente pode fazer isso dentro da lei, respeitando a Constituição e cobrando para que ela seja, né, efetivada? Olha, a parte que eu acho que como se mobilizar hoje e não ser condenado por ter se mobilizado. Exatamente. Né? Esse é o medo, né? Esse que é o maior medo. Eu digo que as pautas do governo, tudo que for do governo, está no jogo político. Por que não? A contestação faz parte. É uma contestação natural da sociedade. Tudo que o governo quer, se você é a favor ou contra, se posicione. Isso é democracia. Democracia, por que não? Por que não? Então esse jogo político ainda está aberto no Brasil. Ainda está aberto. Tem uma janela. E a gente tem que aproveitar essa janela. Porque é aí que está a nossa briga pela liberdade. Depois, é possível também, mas vai ser uma briga muito mais feia. Tá? Se fechar se não poder condenar, criticar um governo. Você não pode criticar uma decisão do governo. Se ele viajou com dinheiro público e gastou tudo lá fora, se ele fez parceria errada no mundo, se ele aumentou o imposto sobre a população, não pode criticar isso. Você tem que criticar isso. Até vários agentes de Estado hoje, mesmo que ideologicamente contra o que eu represento, o que eu espero ainda continuar representando, eles vão falar, não, ele tem que ter a liberdade de poder... Até dessa crítica vem uma série de polimentos aí, ajustes para você não matar o hospedeiro. Lembrando, né, que o Estado é um grande parasita literalmente do hospedeiro, que é o Brasil. Então, você quer matar o Brasil? Não quer matar o Brasil. Então, a oposição até faz um bom trabalho de evitar que um governo destrua tudo por completo, que é a economia livre, né, as ações livres da sociedade que precisam existir. Né? O outro lado é tão radical da esquerda que eu não vejo nem esse apoiamento tão grande até por agentes do Estado. Ele fala, peraí, não vamos... Pô, a gente agora vai vender fralda, a gente vai vender combustível, fralda, a gente vai vender vai comida, definir o que a criança vai comer na escola. Como é que a criança, que horas ela come, o que ela come, vai ter que fabricar, vai ter que ter... todo o agronegócio agora é do governo, e o governo é que vai ter que fazer o alimento de todo mundo. Pelo menos, a gente já venceu essa etapa da nossa discussão, né? Isso já morreu no século XX. Nem os países que passaram pelo comunismo querem abraçar esse modelo de novo. E o pessoal está vendendo exatamente isso. Então, não pode criticar isso. Então, sabe quando fica fora do razoável, até do que é o razoável para um lado ideológico da esquerda? Então, eu acho que a gente se mobilizando por pautas que são nitidamente contra a sociedade,
e que são pautas do governo que estão no jogo político. Agora, o que eu acho que tem que tomar cuidado é quando é interpretado como sendo um ataque às instituições. É isso que eu acho que é o erro, talvez, de você mobilizar sem ter organização de mobilização. É por isso que eu acho que tem que ter um movimento nacional não vinculado a nenhum político, a nenhum partido que venha da sociedade para representar o que uma sociedade livre quer para o Brasil e para si própria. Isso tem que ser definido na sociedade. Não é um político que vai definir, não é um partido, não é alguém que está ali dentro do Estado que vai dizer, um militar que vai falar isso. Isso é um exercício a ser feito dentro da sociedade. De alguém que não tenha pretensões políticas sem também. Pretensão, sem querer ocupar cargo, sem querer usar aquilo de plataforma, de virar ali um próximo youtuber de influência. Claro que toda exposição é bem-vinda. Agora, eu acho que isso que está faltando. Em função de ficar todos ali defendendo um político ou outro, ou uma linha ideológica ou outra, você fica sem quem defenda de fato uma sociedade organizada. Que aí não há outra maneira de você levar o país a status de nação influente, livre, soberana, se você não tem uma sociedade organizada. A sociedade organizada é a chave para todo país que quer ser uma liderança mundial. Uma grande nação. E precisa de um líder forte também, né? Eu tenho notado... Isso vem com esse processo. Com esse processo. Vão se formando os novos líderes, né? Exato. Esse cenário caótico, né? Vai formando pessoas fortes. Isso mesmo. E esse líder, obviamente, vai aparecer nesses próximos anos. Isso aí. E uma outra coisa também, para a gente caminhar já para a questão de outras pautas aqui, essa reforma, né? Do judiciário também, né? Uhum. Eu vejo que a gente fala muito de reforma administrativa, executiva, legislativa, aquela coisa toda. E o judiciário, quando que isso vai acontecer de uma maneira dentro da lei, dentro da Constituição, sem ofensa, sem nada? Você acha que isso vai caminhar nos próximos anos? Porque eu acho que, assim, tem que ter os três poderes. Sim. Né? Como é que tá isso daí? Bom, hoje. Eu lancei uma proposta de reforma do judiciário. Lancei no ano passado, no final da legislatura anterior, e lancei no início dessa. E no início dessa a gente dobrou o número de assinaturas e estava expandindo gradativamente. Ganhou adesão. Ganhou adesão. Por quê? É interesse, e tanto da direita quanto da esquerda, tá? Porque uma hora pau que bate em Chico, bate em Francisco, exatamente. né? Então um judiciário independente é fundamental. E um judiciário que ele próprio não exerça poder, eu não diria que... como é que eu diria? É parte integral de um Estado de Direito de verdade. O judiciário hoje, sobretudo o STF, se transformou em algo que nenhum constituinte de 88, quando fez a Constituição de 88, quis. Não, vamos criar aqui um judiciário que vai governar o Brasil. Não foi esse o plano original. Então houveram várias mudanças constitucionais e até mesmo interna corporis dentro do judiciário que eles se avogaram uma série de poderes e que agora você tem que destituir. É simples assim, tem que destituir eles desses poderes que eles se colocaram. Eu acho que isso, o jeito que eles estão conduzindo a coisa está até maculando o que é um judiciário. Então, uma Suprema Corte hoje, o STF hoje, não é uma corte constitucional, deixou de ser, virou qualquer coisa, mas não é uma corte constitucional. Isso tá ponto pacífico. Virou um braço de governo, virou um braço ativista, tribunal político, né? Um tribunal político, Parece. Virou um agente político, né? Um agente de agenda política. Agora, efetivamente, uma corte que vai avaliar decisões constitucionais, técnicas, né? Interpretações constitucionais, não tá. Virou o funil também do judiciário. Ou seja, tudo quanto é tema, seja ele civil, criminal, político, tributário, o que for, canaliza e vai dar no STF. Não deveria ser assim. E você aprova no Congresso, aí vem um cara de um partido X, que teve. Vocês aprovam, eu já vi vários casos, vocês aprovam a maioria da casa. O pessoal de um partido pequeno, sem expressão, entra. E o STF vai lá e dá... É uma ação direta de inconstitucionalidade. E dá voz a um negócio que passou pelo Congresso. Dá voz de minoria ao que a maioria votou contra. Enfim, e até mesmo define a agenda. Fala assim, vocês não estão votando isso.
Então nós temos que votar. O não votar é parte da agenda. Que Então, loucura. eles não estão nem respeitando a agenda legislativa. Isso não é Estado de Direito. Nós não temos mais Estado de Direito no Brasil. Já há alguns anos já. Agora está até sendo reconhecido internacionalmente como nós não temos do rule of law, nós não temos Estado de Direito aqui. O risco Brasil subiu em função das ações que estão sendo protagonizadas pelo nosso judiciário. Estabilidade jurídica muito grande, né? Zero de estabilidade política. Zero. Você não tem como... Antigamente, você falava assim, até direito à propriedade, por exemplo, que você tem ali... Até a Constituição do Brasil é ambígua com relação ao direito à propriedade. Você tem o direito à propriedade assegurado e depois dizendo que é função social. O direito à propriedade tem que obedecer à função social. Então, mas não definiram o que é função social. Palavras grávidas, você interpreta do jeito que você quiser. Como é que você interpreta isso? Aí, então qual era a defesa? Eu já participei de negociações internacionais em que isso foi chave. Isso foi chave para fechar ou não a transação, senão teria que ter alguma outra garantia. Porque o Brasil não era capaz de garantir nada. E é isso que a gente estamos indo para esse lado, em que o Brasil está perdendo a sua capacidade, os agentes econômicos livres perdem a sua capacidade de negociar. Imagina, vou dar um exemplo análogo para não citar o exemplo que eu estou mencionando, porque imagina que ainda esteja sob sigilo. Imagina que você hoje é um agronegócio e você tem lá uma fazenda e quer montar lá uma fábrica para processar melhor os seus alimentos, ou é só uma área de armazenamento expandida, ou um escoamento de produção, ou que seja lá o que for, algum benefício maior. E você precisa de financiamento. Muito bem. Aí um banco internacional tem interesse no seu negócio e nas suas garantias. Aí você fala, tá bom, quais são as minhas garantias? Os recebíveis futuros, para quem eu vou vender, e eu tenho a terra. Ele fala assim, não, a sua terra não serve. Eu falo assim, como não? Eu tenho aqui milhares de hectares, como é que você não vai servir? Não serve porque você não tem o direito à propriedade. Eu falei, puxa vida, como que porque é função social, aí muda o governo, muda a interpretação de um juiz, você não tem mais propriedade. Marco legal, né? Marco temporal, né? Temporal das terras indígenas, o que é terra, não é? Jogam na tua propriedade uma cabeça de flecha e fala que aquilo estava lá sempre e, poxa, então você perdeu a sua propriedade. Então, veja o quão... Garantia zero. Garantia zero, que serve toda aquela imensidão que você possa ter como sendo propriedade. Então, qual o valor disso? Quando você perde, você relativiza o que é de fato a propriedade. Passa a ser zero. Então, você perde capital que é seu, que você poderia usar para financiar a sua produção no próprio país. Então você não tem mais aquela colateral. Então você perdeu o investimento. A capitalização, né, lembrando o balanço aqui, né, quem está em contabilidade, você tem a capitalização, tem todos os seus ativos, né, mas você tem ali uma parte de passivo que você não vai ter como expandir. Vai estar sempre pequenininha. Você poderia expandir seus passivos para comprar ainda mais ativos e fazer muito mais, multiplicar os ativos, né? Muito bem. Então, você vai perder isso. E quando você perde isso, eu diria que você perde toda a estabilidade que você possa ter, até das disputas que possa ter entre contratos. Né? Como é que você vai ver um contrato de disputa entre uma parte e outra parte? Tudo isso está sob júdice, está assim, up in the air, né? Virou... nós não temos referência. Estamos virando o que a China era, talvez no início, lá nos anos que copiava tudo, não dava direito a patente, não dava direito a royalty de nada, ficava copiando as ideias do mundo, e você ia lá processar o cara e falava assim, sim, esse contrato, ó, sabe, não vale nada, essa patente que você tem aí no mundo, para mim não quer dizer nada, eu vou fabricar aqui do jeito que eu quiser mesmo. Então, enfim, o teu país passa a ser um país como sendo referência, como sendo um país sério, o teu poder de troca é diminuído, os ativos que você pode comandar é diminuído e todo o teu regulamento de estabilidade social e política fica compromissada. E essa instabilidade gera insegurança, e a insegurança não forma uma sociedade forte. Né? Você fica ali totalmente à mercê do que o governo tirânico vai dizer. E o governo é muito mais distante. E aí eu vejo também que você falou a questão da formação da sociedade, a base dela é a família, né? E fica muito evidente que agora querem acabar com
com os valores familiares, né? Exatamente. Distorcendo eles parece que para chegar no objetivo final. Essa é a sensação que eu tenho hoje. Eu vejo assim, além desses aspectos assim de fragilização da sociedade, vem para você mitigar, diminuir a força de quem seria o maior detrator de um poder ditatorial, que é uma sociedade organizada. Mas os sinais da decadência já estão muito claros. Você veja, por exemplo, vou citar aqui a história. Até o Oswald Spengler ele menciona isso. Você veja, por exemplo, qual foi o maior fator subversivo do Império Romano? O Império Romano tinha o maior fator subversivo dentro deles era a religião católica, o cristianismo. Perfeito. Por quê? Existia uma religião romana com vários deuses e pagã, e outras referências de deuses, né? E o que acontece? O cristianismo vem para mudar essa força. Só que a religião pagã era a base que sustentava o modelo romano. O modelo romano era calcado nos seus deuses, da agricultura, da guerra, de uma série Apolo, de... Poseidon, exatamente, do conhecimento dos bons relacionamentos e tal, da alegria. E tal, tem todas as emoções humanas ali representadas nos deuses. E aquilo tinha totens, tinha uma série de referências, grandes... símbolos, né? Símbolos, e tinha até panteões, né, onde você ia lá celebrar dia de tal deus, etc. Então aquilo tudo organizava o Império Romano. Né? Vamos dizer que era bom ou ruim, passando do ponto de vista cristão, era ruim. Mas eu estou falando aqui em termos de sistemas. Então o cristianismo surge, e aí o Império Romano começa a ruir, porque os fundamentos agora são outros. Então aí surge outra coisa, surgem as nações cristãs, que eram ungidas por reis, o Papa, o Central, no Vaticano, é outro modelo que surge nesse contexto. Você vê exatamente a mesma coisa acontecendo quando você tem referências que vêm para macular o que existia. O que aconteceu? Qual foi a derrocada desses impérios cristãos, na minha opinião? Você teve a Revolução Francesa, claro, que abriu ali o contexto, falou assim, olha, vocês não podem ser... Não é mais o poder da unção papal e não é mais o poder da unção divina e da herança, né? Agora é o voto, é a população que tem que ter o poder. Mas eu nem acho que a Revolução Francesa foi o maior marco contra o modelo cristão, de reinados cristãos. Foi o próprio Napoleão. Porque Napoleão veio fora dessa legitimidade e ele se autocolocou como imperador. E falou, agora vocês vão me aceitar. Eu vim fora do teu sistema, mas eu vou usar o teu sistema para fazer um grande deboche. Aqui, ó, fala, eu sou agora o imperador, vocês vão me coroar e vou botar minha família aqui para casar com as suas famílias e vou aqui dominar todo o pedaço. Napoleão foi o grande deboche, marca o fim desse ciclo de derrocada dos impérios e reinados cristãos na Europa. E o que a gente está vendo? O que a gente substituiu isso? Agora com repúblicas anônimas, lideradas aí por presidentes que supostamente são o quê? Bons cidadãos. Supostamente. E quem que a gente coloca como líder dos bons cidadãos? Criminosos, corruptos. Que acaba virando um modelo de referência. Exatamente. Então nós já estamos com a derrocada do modelo republicano. Isso já está visível. Ou seja, está totalmente distorcido. O que vem depois? Essa que é a próxima. Por isso que eu estou dizendo, a autocracia está ali. Se a gente não se organizar, é ditadura. É uma ditadura muito pior, muito mais anônima, muito mais tecnocrática, tecnológica, muito menos humana do que a gente jamais viu na nossa história. Mas é a próxima evolução, da próxima onda evolutiva. Eu estou falando isso porque eu pensei isso tudo ontem à noite. Não, faz muito sentido. Vendo o que eu estava analisando, o escopo de involução que a gente está vendo no Ocidente. Então é natural que isso aconteça. Sim. Mas os símbolos são esses. O Biden é isso. O Biden é isso. O Macron é isso. O Trudeau do mesma Canadá coisa. É isso. O Lula nem se fala. Esse talvez seja o chefe em termos de imagem, alegoria. Essa questão do Maduro no Brasil, um absurdo. Maduro. Aí os Estados Unidos, acho que teve algum deputado que entrou com pedido de prisão nele na Corte Internacional também. Não sei se foi um deputado ou um senador do Brasil.
para prender o Maduro no Brasil. Sim. Estados Unidos não fez nada, Interpol não fez nada, sendo que existe uma recompensa. Ou seja, prende quando é conveniente. É isso mesmo. É bizarro isso. Agora você imagina um mundo ditatorial liderado por esse pessoal aí. Não, tá louco. Acabou. Certamente não é uma república. Então, nem aqueles os mais republicanos de separação de poderes, do voto como sendo a coisa legítima para você escolher o seu representante no mérito. Nem mais isso nós vamos ter. Você me fez pensar agora que esperto é o Elon Musk, que tá indo para Marte e escapando de tudo isso, né? Esse pensa fora da caixinha. Esse falou o quê? Ele olhou aqui, uma briga para comprar o Twitter, esse progressismo tomando conta de tudo. Ele falou, cara, é o seguinte, não vai dar para resetar o mundo. Vamos para fora, né? Criar uma nova sociedade. Falando disso, entrando na nossa pauta aqui de empreendedorismo, você comentou comigo da sua experiência também no mundo das startups. Queria que você contasse também um pouquinho disso. Você morou no Vale do Silício, estudou em Stanford, né? Que é uma grande referência, as maiores mentes do mundo estão ali, um networking extremamente qualificado. Como é que foi essa experiência sua lá? Na época que eu entrei, eu fui para Stanford porque eles tinham um programa de ciência política. Você formou em ciências políticas? Sim, eu me formei em administração. ADM. Antes de administração e finanças. Antes de ir para Stanford, eu já tinha 2 anos de mercado financeiro aqui no Brasil. Convivi com hiperinflação. Sabe todo... Então, passei por aquilo lá como poucos passaram da minha geração. E entende como é que isso afeta preço, afeta os balanços, as demonstrações de resultado, a parte contábil, financeira. Então, aquilo tudo eu já tinha quando eu fui para Stanford. Por que eu fui para Stanford? Porque ia ter o plebiscito em 93, sobre regime, se vai ser monarquia, se vai ser parlamentarismo, monarquia parlamentarista, ou se vai ser presidencialismo e tal. E eu não sabia nada. Não sabia nada. Alguma coisa de história, mas em termos de avaliação técnica política, eu não sabia nada. Então eu precisava organizar meu cérebro para isso. Então foi ótimo. Agora, na sequência eu não usei, eu não me tornei um professor, não me tornei político, não me tornei assessor de político nem nada. Eu voltei para a livre iniciativa, voltei para a parte financeira. Engraçado que lá em Stanford tinha meus parceiros de quarto, eram todos cientistas. Roommates. Meus roommates eram os mais nerds possíveis, assim, inacreditável. Eu me lembro que a gente estava assistindo... Era alguma coisa, Magnum, alguma coisa, na ideia, 91, 92. Eu era uma criança. Tá assistindo Magnum PI, lá o cara no Havaí e tal, mostrar o carro dele. Aí ele fala alguma coisa assim, encontrar este bandido vai ser tão difícil quanto encontrar uma agulha no palheiro. É palheiro que fala, uma agulha no palheiro. Né? E aí um dos nerds que morava comigo olha e falou assim, mas é muito fácil encontrar uma agulha no palheiro. Eu falei assim, é fácil? Como é que funciona? É só tirar um raio-x no eixo Y, no eixo X e no eixo Z. Aí você sabe exatamente onde é que está a agulha. Eu falei, putz, ainda bem que eu nunca tinha pensado nisso. Cara, você falou agora que eu fiquei... Você vê, o gênio pensa diferente, né? Pensa diferente. Então, eu tenho diversas historinhas assim, tiradas dele que são maravilhosas, né? Bom, enfim, então esse aspecto foi maravilhoso, porque eu aprendi muita coisa, consegui organizar o caos que essas opiniões subjetivas de política, né? Como é que você estabelece prioridades nisso. Então acho que na parte analítica, acho que me ajudou muito em várias coisas. Né? O ambiente que você frequentou, eu tenho uma tese que eu defendo, que é muito, nós somos moldados pelo ambiente. Você frequentou ali o Stanford, onde tem os maiores nomes do mundo, as maiores mentes, e isso com certeza te molda na sua visão de mundo, né? No seu ambiente. Eu defendo muito essa tese, quer mudar de comportamento, muda de ambiente, porque o ambiente te força, porque ali você vê os caras, você falou que tinha um gênio que era meu roommate, te faz enxergar as coisas de maneira diferente, né? Isso influenciou bastante, né, para você. E você mudando de ambiente, você já se comprometeu a sair da sua zona de conforto. Então, é um desconforto você sair de um ambiente para outro, não importa qual que seja. Sim. Até você se adaptar e entender e estar bem aclimatado, demora bastante. Então, eu me forcei bastante eu diria que entre os 20 e 30, 20 e 35, eu me forcei bastante a sempre buscar alguma coisa, novidade, alguma coisa que eu não estava exposto ainda. Então, eu venho de um lar que me abrigou muito, que me deu muita oportunidade. Então, então é um erro não aproveitar essas oportunidades.
Então eu fui sempre de encontro, sempre falando sim, 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 abrindo portas. Aí chegou num ponto que eu segui, depois da ciência política, eu segui carreira na livre iniciativa, né? Executivo. Fui treinado para ser executivo de empresa. Sempre foi meu treinamento, essa sempre a minha base. Aí eu me lembro que estava lá com meus 35 e, bom, já faz um tempo já. Né? Estou me entregando aqui, faz 20 anos atrás. Aí eu me lembro naquele momento que eu falei, puxa, eu estava fazendo tanta parceria com empreendedores eu estava trabalhando na AOL e estava lá passando tudo, garotada, jovem, fazendo, acontecendo, tecnologias novas estavam brotando, né? E as parcerias, os contratos que eles estavam negociando, eu falei, puxa vida, eu com 20 anos, 20 e poucos anos, ou 18 anos, nunca pensei em negociar contrato nenhum. Eu falei, puxa, o garoto aqui que está fazendo uma parceria com a maior empresa de mídia do mundo naquela época, né? Uhum. Falei, puxa vida, que inveja que me deu aquilo lá, né? Falei, olha, esse negócio de executivo tava furado. Você foi picado pelo mosquito ali. Fui educado errado aqui para ser executivo de empresa. Eu precisava ter sido educado para ser empreendedor. E ali eu bateu essa consciência. E eu me lembro que eu falei assim, todo dia eu voltava ao meu padrão normal, executivo, trabalho, não sei o que, sabe? Tava com a mente setada para isso. Com a mente setada para exato. E até o comportamento, o ritmo diário, né? Falei assim, puxa vida, para eu sair minha zona de conforto, que ficou bem maior, né? Você tá ali bem pago, morando bem, com todos os apetrechos de um executivo. Né? Você fala, pô, vou virar empreendedor aqui, passar perrengue, tomar porrada. Aí eu falei, eu vou tomar banho frio todo dia, até eu decidir sair da empresa. Para gerar um desconforto, eu tenho que gerar algum desconforto. Jogar banho. Aí eu me acostumei com o banho frio também, demorei mais ainda. Ou seja, você se adapta rápido. Até uma coisa ruim você se adapta. Tá muito bom esse negócio, esse emprego aqui, eu acho que eu não posso dar esse pulo ainda. Qual foi o seu maior aprendizado disso aí, Luiz? Na iniciativa privada, assim, que você consegue trazer para a vida? Assim? Da vida corporativa de grandes empresas, eu acho que o que você aprende politicamente ali é o que você aprende para como sobreviver em qualquer selva política, incluso na política brasileira. Ali você vê teus parceiros, você tem conspiração de tudo quanto é jeito, você tem desinformação, ao mesmo tempo você tem aquele grupo que quer de fato fazer com que a empresa se dê bem. Mesmo contexto, só que político, só que dentro de um país é muito diferente. Né? É muito similar isso. No entanto, o que falta para o político, mas não falta para o executivo, é cobrança. Então o executivo ele tem que entregar serviço, ele tem que entregar resultado, ele tem que bater meta, Então isso aí falta na política. Então você tem a política, tem todo o prejuízo de você estar na política, tem essas dinâmicas assim destrutivas, né? Algumas poucas construtivas, várias destrutivas, mas você não tem a cobrança bem efetiva assim de metas, né? Então na livre iniciativa você tem de grandes empresas. Na pequena empresa eu diria que o perfil tem que ser bem diferente do que é um executivo. Por isso que eu não tiro o mérito de quem quer ser um executivo. Eu acho que eu até tenho um perfil mais para isso do que para empreendedor. Eu tenho um lado empreendedor, até eu diria que eu sou empreendedor político. Até, que eu estou inovando. Eu estou inovando ali, estou propondo coisas novas. Mas eu vejo que tem gente que é mais nessa questão empreendedora. Conhece mais o seu meio. Tem mais energia para gastar no dia a dia e não existe essa consciência às vezes de que eu consegui, eu conquistei. O empreendedor nunca está satisfeito, ele está sempre buscando algo que depois que ele olha, ele vê, poxa, olha só, eu tenho, eu conquistei aqui várias coisas, mas enquanto ele está no processo, ele não está vendo o resultado, ele está olhando ainda o que tem a ser conquistado, né? E eu vejo, muito por aí. E também tem um grande erro que acho que empreendedores fazem, e é grandes arapucas. Sim. Porque todos pensam assim, vou fazer um negócio que vai ficar grande, gigante, então aí vou ter um investidor que vem, depois vai me levar para abrir capital, então isso eu diria que seria o ápice né, de muitos deles. Agora, tem muitos que estão capturados por falta de objetividade, definir o que é sucesso. O que é sucesso?
equacionar o seu meio de vida, esse é o seu sucesso, ou é de fato levar uma ideia até o máximo de adesão que ela possa ter, ou é de virar o grande, maior incumbente do mercado e virar um líder de mercado. Você falou algo extremamente importante que pouca gente fala. É ter clareza do que é sucesso para você. Exato. E o sucesso ele é relativo, né? Exato. Porque para uns é o que? É o reconhecimento, é o ganho financeiro. Para outros é o quê? Peraí, eu quero ter Estilo de vida, qualidade de vida, eu quero ter mais tempo com a minha família. É isso aí. Aí eu te pergunto, o que é sucesso para você, Luiz? O que é a sua definição de sucesso? Depende da área. Né? Mas, assim, vamos olhar agora para a vida, de maneira 360. Olha, eu acho que assim, eu tô associando o meu sucesso a estar fazendo o que eu estou fazendo. Servir o que eu represento. Posso até expandir isso aqui. Não é servir um segmento específico de nenhuma classe social do Brasil, de nenhuma classe empreendedora do Brasil. Eu quero, de fato, estar representando as minhas ideias, que são universais, com a maior integridade e idoneidade possível. Eu podendo estar fazendo isso, e isso gere alguma influência política, lembrando, na política, sozinho, você não consegue fazer nada. E eu vejo também que, por mais que você tenha um segmento da sociedade que já está lá, no teu mesmo pensamento, tem ainda várias parcelas, até dominantes da sociedade, que não estão lá no seu pensamento. Então eu preciso estar rigoroso com o meu staying power, como diz o americano, é o poder de estar. Eu tenho que ter o poder de estar político, porque estando político eu posso continuar veiculando essas ideias e fazendo contraposições e talvez influenciando os outros colegas representantes e a opinião pública em torno de uma outra visão que é muito mais completa do que tudo que está se passando à nossa volta. E acho que isso que eu diria que eu definiria assim, é o staying power, que o poder de estar agora é minha meta de sucesso. Por enquanto eu estou tendo sucesso. E eu acho que eu tenho alguma influência. Então, eu estou razoavelmente satisfeito com isso. Não 100% satisfeito. Né? Eu diria que antes de estar na política, eu estava... era um contrassenso de sentimentos, né? Eu estava feliz, mas insatisfeito. Agora estou, de certa maneira, satisfeito, mas eu estou infeliz, porque fica assim uma sensação muito engraçado. Eu espero muito das outros e do que a população possa pensar, do que a sociedade possa querer, porque meu tempo é finito. Eu sei que eu não vou estar aqui para sempre. Eu sei que minha vida política ela é uma janela muito pequena. E enquanto que na política só as grandes mudanças vêm quando você tem grandes janelas aí. E a minha janelinha é essa aqui. Eu vou ter aí alguns anos aí de quem sabe uma década ou mais de vida política. E é isso. Se a coisa não se realizar nessa uma década... Janela, ou seja, tu tem consciência da finitude da vida e tem uma urgência em realizar isso, né? Que é muito importante. E tem gente que vive achando que nunca vai morrer. Eu já vi vários políticos assim, que você vê que a linha de raciocínio do cara, você precisa fazer enquanto você tem energia, enquanto você tem gás, né? Você tem filho já, Luiz? Tenho um filho. Um filho? Um filho, Tenho certeza que você está ensinando bons valores para ele, de família. Espero. Sempre espero. Porque é muito legal. Essa linha de raciocínio, e uma das coisas até que quando a gente teve a possibilidade de convidar isso é para entender essa linha de raciocínio, né? Então você tem valores familiares muito fortes, né? Eu achei muito legal também a história da sua família, né? A família real brasileira, que até foi quando eu conversei com você que teve um ponto de contato com a minha família. Pois é. Você precisa contar a sua história aí, porque eu acho que é mais interessante. A minha já conhece, a tua que é mais bacana. Não, eu tava contando pro Luiz, gente, que o meu tetravô, né? Ele foi herói da Guerra do Paraguai e recebeu uma espada como comenda, né? Pós-guerra, e as terras da minha família no Mato Grosso, né? Não tinha nem Mato Grosso do Sul. E coincidentemente a gente está aqui quantos anos depois, né, os descendentes conversando. Muito legal isso. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a sua visão, a pessoa também, né? Eu acho que é muito importante a gente entender
a pessoa física do Luiz, a maneira de pensar, ver o mundo, as crenças, os valores. E fica muito claro para mim que eu tenho certeza que a gente está muito bem representado. Espero que por você, com esses valores de liberdade, que é uma pauta que eu gosto. E conte conosco, conte com o movimento, comigo também, para estar defendendo aí esses valores tão nobres, para que um dia a gente consiga ser uma grande nação. É isso aí. Vamos almejar isso porque está no nosso alcance. Está no nosso alcance, temos aí brasileiros com massa crítica mobilizada. É só botar o chip certo que a coisa anda. Então, é isso. E convocar as pessoas de bem a entrar na política também. É isso aí. Eu acho que você tem que ter eco no sistema. E quando você está sozinho falando dessas coisas, eu me lembro que eu estava... Meu primo é senador na França, né? E eu estava perguntando para ele de onde vinham os senadores franceses, qual é o background, né? E os deputados, e como é que funciona essa dinâmica. O sistema, né? E poucos deles dependem da política. Interessante, hein? Muito poucos deles dependem de estar lá. Então são representantes ou tem outras fontes que sustentam. Claro que aí você pode falar, mas então tem interesses. Não. Eles têm referências. E que são referências que dão mais liberdade para eles serem autênticos na defesa daquilo que eles acreditam. Então eu acho que quando você começa a virar parte do Estado, aí que é um problema. Porque é o que nós temos no Brasil. Muitos dos nossos representantes são parte do Estado. Não querem perder os benefícios. Sabem que ali eles podem se perpetuar, voltar para cada vez terem maiores benefícios, desproporcional ao que eles são de fato, ao que eles merecem, também ao que é a realidade do povo brasileiro. Então essa conexão, eu acho que se perdeu. Aqui no Brasil a gente precisa resgatar, mas precisa ter eco. Porque começa com uma disruptura com essas lideranças ali, né? Querendo uma outra visão. Né? Ao mesmo tempo, no momento atual, nós não temos essas lideranças. Não. Então, onde é que elas estão? Estão na sociedade. Elas estão aí. Tem pessoas hiperqualificadas no Brasil. Temos uma das maiores economias do mundo e temos uma das maiores populações do mundo no mesmo território. É matematicamente impossível de não ter massa crítica qualificada para fazer qualquer coisa, para lançar foguete, para fazer satélite, para fazer novas tecnologias. Você é um exemplo disso. Você está sendo reconhecido pela sua capacidade de fazer nova tecnologia pelo mundo. Só que, infelizmente, não temos esse ecossistema para reconhecer você. Para me deixar aqui, né? Para te deixar aqui. No Brasil. Você é reconhecido em outro ecossistema, onde lá eles valorizam tudo o que você é. Então, isso existe aos montes no Brasil. Então, nós estamos exportando as nossas oportunidades, estamos exportando aqueles que poderiam fazer o Brasil um futuro maravilhoso. Precisaria achar meios de retenção de talentos. Esse é o ponto do Brasil. É todo um ecossistema, é todo um conjunto. Montado, né? Muito legal. Então, Luiz, obrigado. Parabéns para você. Aí, parabéns aí por tudo que você está fazendo. Pela honra que está com honra toda você minha. Aqui, compartilhar ideias. Vou estar com vocês no jantar na outra semana também. Bacana. Cara, conta comigo. Você ganhou um grande amigo, um soldado para defender aí a causa. E vamos tirar o Brasil do futuro e deixar ele no presente. E começar a executá-lo. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Felipe. Tudo de bom. Obrigado. Valeu, gente. Confira aí esse bate-papo, tá incrível. Você vai aprender bastante sobre empreendedorismo, economia, geopolítica. Falamos de tudo um pouco aqui. Reforma tributária. Tenho certeza que você vai se inteirar e tá mais consciente de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Um abraço aí, beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu!